Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E nessa aula vamos falar especificamente de minimização de autômatos finitos. Então nós já vimos em aulas anteriores um resultado importante da teoria de autômatos, que é a equivalência entre um autômato finito determinístico e um autômato finito não determinístico. Ou seja, o não determinismo nos autômatos finitos, eles não aumentam o poder computacional do autômato. Nós vimos isso em aulas anteriores. Um outro importante resultado, né, na aula de hoje, que nós vamos ver, é que cada conjunto regular é reconhecido por um autômato finito determinístico, mínimo e único. Mínimo no sentido de que não há outro autômato finito com um número inferior de estados. E único porque não há dois autômatos finitos mínimos com funções de transição distintas. E aqui a gente destaca quatro fatores importantes sobre a minimização. Primeiro, a minimização de autômatos ela é válida apenas para a classe das linguagens definidas pelos autômatos finitos, no caso, as linguagens regulares. Nós vamos ver que esse processo aqui de minimizar um autômato ele não é aplicado, por exemplo, nas linguagens não regulares, ou, por exemplo, nas linguagens sensíveis ao contexto ou livres de contexto. Segundo, a minimização permite construir reconhecedores sintáticos compactos e eficientes. Você vai reduzir a quantidade de estados, ou seja, você vai obter um autômato mínimo possível, então você vai reduzir a complexidade de implementação desse autômato. Terceiro, é possível transformar qualquer autômato finito em uma versão equivalente mínima. Isso é interessante. Tá? Lembrando que esse autômato mínimo, ele é único, tá? E ele é mínimo porque ele tem a menor quantidade de estados possível. Então, que é o que fala aqui no item 4, né? O autômato finito ele é único para cada linguagem regular. Caso equivalência entre linguagens. Ok? Então, para a gente entender o processo de minimização de um autômato, nós temos que entender o conceito de estados equivalentes. Então, dois estados são equivalentes, então, dois estados A e B de um autômato finito eles vão ser equivalentes se o conjunto de cadeias aceitas em cada um deles for o mesmo. Então, a gente deve considerar a linguagem aceita a partir de cada um dos estados, como sendo definida da seguinte forma. Então, a linguagem aceita, né, ou a linguagem definida pelo estado X qualquer, vai ser W pertencente ao alfabeto, tal que vai existir uma função de transição, né, de X em relação a W, que me leve a algum estado final, que é F, né, sendo que a cadeia ali vazia, que é F, no caso, que pertencente a, a um conjunto de estados finais. Tá? Então, é fácil perceber que A vai ser equivalente a B se e somente se a linguagem aceita por A for igual à linguagem aceita por B. É uma definição, né, bem interessante aqui, que a gente pode fazer através de uma inspeção visual, ou seja, essa inspeção, o autômato, ela pode simplificar a verificação da equivalência entre esses estados. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui nosso autômato, e a gente pode verificar para cada estado qual é a linguagem definida por esse estado. Então, por exemplo, aqui para o estado Q0, a linguagem definida é A ou B. Depois eu posso ter C asterisco, C asterisco, C asterisco. Depois se vier, pode vir um A ou B, A ou B. Ah, então, essa é a linguagem definida para Q0. É o caminho que leva de Q0 até Q3 e Q4, que são os estados finais. Essa é a linguagem definida por Q0. Aí eu posso avaliar também a linguagem definida por Q1. Então, Q1, ó, C asterisco, B ou A. Assim como eu posso definir também a linguagem Q2. A linguagem definida por Q2 é C asterisco, A ou B. E a linguagem definida por Q3 e por Q4? É vazia, não tem nenhuma transição aqui. Então, portanto, a gente pode observar que a linguagem definida por Q1 e a linguagem definida por Q2 é a mesma. Logo, a gente pode dizer que Q1
e Q2 são equivalentes, são estados equivalentes. Assim como Q3 e Q4 também são estados equivalentes. Então, a versão mínima, né, correspondente a esse autômato é fazer a fusão desses dois estados, estados Q1 e Q2, e do estado Q3 e Q4, surgindo um único estado, né, que, por exemplo, aqui eu vou chamar de Q1. Né? Então, aí, essas duas transições, onde era Q1 e Q2, agora vai se chamar o estado Q1 e Q2. Então, agora, eu tenho uma única função de transição aqui, de Q0 para Q1 e Q2. Ou seja, dado que está em Q0, se tiver A ou B, vai para o estado Q1, Q2, ou aqui eu só chamei de Q1, não fica só em C, né? Aí quando vier um C, continua aqui em Q1, e quando vier A ou B, vai para Q3 agora, porque eu fiz a fusão Q3 com Q4, aqui nós chamamos só de Q3. Geralmente, quando a gente faz a fusão de dois estados, né, a gente considera assim, o estado Q1 e Q2 agora, o estado Q3 e Q4, o nome do estado. A gente vai ver isso no exemplo, quando a gente aplicar. A grande questão da inspeção visual é que ela pode te induzir a erro, né? Por um simples inspeção visual, às vezes, o autômato ele é complexo e essa inspeção acaba gerando ali algum entendimento incorreto da linguagem reconhecida por aquele estado e você pode, então, ser induzido induzido, né, a perceber que dois estados são equivalentes e não são equivalentes. Então, tem que ter muito cuidado com essa inspeção visual. Então, o que nós vamos apresentar no próximo slide é exatamente um método, tá? Que, aplicado, você encontra, então, quais são os estados equivalentes e quais são os estados não equivalentes, e depois, então, você, identificando quais são os estados equivalentes, você pode aplicar a função desses estados. Bom, então, está aqui o método. Então, ele método, ele parte da hipótese de que o autômato a ser minimizado ele é determinístico e, portanto, isento de transições e vazio. Tá? Isso é fundamental. E a minimização, então, aplicando esse método, é realizada em duas etapas principais. Primeiro, nós vamos eliminar, tá, os estados inacessíveis e inúteis. Então, nós já vimos esse algoritmo em aulas anteriores, né? Eliminar os estados inacessíveis e estados inúteis. Segundo, a gente vai agrupar e fazer a fusão de estados equivalentes. A gente agrupa e faz a fusão da sua função de transição. Agora, lembrando aqui que em 2, a gente vai criar o que chamam de classe de equivalência com base na coincidência do conjunto de entradas aceitas pelos possíveis pares de estados considerados. Vai ver na prática que a gente vai fazer a avaliação por pares de estados. E aí, se as cadeias aceitas, ou o conjunto de entradas aceitas por esses pares de estados forem as mesmas, para entender isso daí, então a gente vai considerar como esses estados, esse par de estados como equivalente. Uma vez esgotado o processo, escolhe-se apenas um estado desse grupo. Ou seja, como eu vou pegar um grupo de estados que são equivalentes, eu vou pegar o único deles, né, descartando os demais, uma vez que eles são equivalentes. Ou seja, eu vou fazer a fusão, né? Faço a fusão desses estados. A gente vai ver isso também na prática para frente. Então, aqui o algoritmo ele é baseado na análise exaustiva, tá, de todos os possíveis pares de estados de um autômato. Então, eu vou montar uma matriz, né? Para isso eu coloco uma matriz aqui para representar tais pares. Considero apenas a diagonal principal. Então, eu monto uma matriz com os estados, né, dos pares estados, e eu vou considerar apenas a parte de cima dessa matriz, a parte de cima da diagonal principal dessa matriz, para ser mais exato. Né? Por quê? Pois se eu tenho, por exemplo, aqui um par de estados, QI e QJ, e eu tenho um par QJ, QI, com I diferente de J, esse par, a análise vai ser a mesma, ou seja, eles são idênticos, né? Não importa a ordem, quem vem primeiro. Tá? Uma outra detalhe importante é a notação que nós vamos usar. Tá? Por enquanto, talvez vocês não entendam, mas quando a gente mostrar no exemplo, vocês vão entender melhor. Que é o seguinte, essa representação diz assim, dado que eu estou no estado QI e vem um símbolo do meu alfabeto, eu vou para o estado QM. Ou seja, isso vai depender da função de transição. Dado que eu estou no estado QJ e vem um determinado elemento do meu alfabeto, ele vai para o estado QM. Tá? A gente vai utilizar essa notação porque eu quero avaliar se eles estão apontando para estados equivalentes. Se eles estiverem apontando estados para equivalentes, para aquele determinado símbolo do alfabeto, então eles provavelmente são equivalentes. Tá bom? Mas a gente vai ver isso quando a gente falar especificamente do algoritmo. Tá? Então está aqui a matriz que vocês devem montar.
Começa em Q0 e vai aqui, ó, até Qn menos 1. E aqui começa de Q1 até Qn. Poderia começar de Q0 aqui e ir até Qn aqui? Poderia, né? Mas lembrando que a diagonal principal, né, você não vai preencher, você vai só fazer a parte de cima dessa diagonal principal, porque a parte de baixo vai ser idêntica. Porque se Q1, por exemplo, é equivalente a Q2, é óbvio que Q2 também é equivalente a Q1. Certo? Por isso que a gente só faz o preenchimento da parte de cima da diagonal principal dessa matriz. Ok? Então, aqui está então o método, né? Primeira parte desse método, que diz o seguinte, que o algoritmo original deve ser aplicado a partir do entendimento dos teoremas de estado equivalente e autômato mínimo, com a prova ou com um algoritmo de bloco da classe de equivalência e minimização de estados. Entretanto, tá? Nós vamos aplicar aqui um algoritmo mais simples, que requer um autômato finito, isento, primeiro, de transições vazio. Então, se você pegar um autômato e ele tem transições vazias, você tem que eliminar essa transição vazia. Se essa eliminação da transição vazia gerar um autômato não determinístico, então você tem que eliminar o não determinismo. E se essa eliminação do não determinismo gerar estados inacessíveis, também você tem que eliminar esses estados inacessíveis. Okay? O algoritmo, então, que é ele é um método prático para minimizar o número de estados de um autômato finito qualquer. Então, a entrada é uma FD, autômato finito determinístico. E aqui, ó, queria chamar a atenção para vocês, que é importante. Uma função de transição total. Tá? Ele tem que ter a função de transição total. Então, se você visualizar lá e o autômato não tem uma função de transição total, vocês têm que criar um estado a qualquer, adicionar esse estado e todo mundo, então, apontar para esse novo estado adicional, né, que vai ser um estado que vai poder ter ali a transição, aliás, para tornar, né, melhor dizendo, o autômato uma função de transição total. Okay? E, obviamente, esse autômato tem que estar isento de estados inacessíveis e cujos pares de estados estão dispostos na tabela apresentada. Então, ele aplica, né, o algoritmo aqui naquela tabela que nós vimos no slide anterior. A saída, então, é uma partição do conjunto de estados, né, de M, do autômato, correspondente às maiores classes de equivalência encontradas em M. Vai apontar nessa tabela aí quais são, de fato, os estados equivalentes, e aí então você vai poder fazer a fusão entre eles. Okay? Então, aqui um algoritmo mais detalhado, né? O primeiro passo é, você vai marcar na tabela todos os pares do tipo QA, QB, sendo que QA pertence ao conjunto de estados finais e QB não é estado final. Então, qualquer par de estados, final e não final, você já vai marcar logo como não sendo equivalente. Vou usar esse símbolo aqui, ó, não equivalente. É óbvio, um estado final nunca vai poder ser equivalente a um estado não final. Né? Então, você já vai logo marcar esses pares de estados. Esse é o primeiro passo do algoritmo. Okay? E aí, para cada par restante, Q0, QB, vai ser escolhido arbitrariamente. Você pode escolher qualquer par arbitrariamente dentro da tabela, que não foi analisado, obviamente. Você vai fazer o seguinte: se para toda entrada do meu alfabeto aceita por QA e QB, né, você vai verificar a função de transição. Então, se eu fizer aqui que QA, dado o símbolo do alfabeto, for igual à função de transição de QB, dado o símbolo do alfabeto, ou se essa função de transição entre eles for diferente, mas QA e QB forem equivalentes, então você vai marcar esse par QA na tabela como sendo equivalente. É meio esquisito que eu falei, né? Foi estranho, mas vocês vão ver que é muito simples. Né? Porque, na verdade, aqui, o que vocês vão enxergar é que QA e que esses dois estados, QA e QB, eles estão apontando para o mesmo, para estados, ou para o mesmo estado, por exemplo. Ou seja, eles apontam para o mesmo conjunto de estados. Ou eles apontam para o conjunto de estados que são equivalentes. Então, eles também vão ser equivalentes. É por isso que aqui você tem que marcar como equivalente. Caso contrário, marcar o par como não equivalente. Então, se você já viu que, por exemplo, o A apontou para um determinado estado e B apontou para um outro estado, e esses estados são distintos, não são equivalentes, isso já está marcado lá na tabela, então você já vai logo marcar esses estados como não equivalentes também.
E depois deve-se verificar se existem pares cuja relação de equivalência esteja na dependência do resultado obtido. Eu posso, por exemplo, estar analisando um determinado par, como é a escolha arbitrária, mas aquela análise daquele par vai depender, por exemplo, de uma análise de um outro par. Então, se eu já sei, né, que aquele par é equivalente, eu já vou marcar as suas dependências. Vocês vão entender isso daí. Caso não seja possível concluir, né, pela equivalência ou não de um par de estados, a gente deve prosseguir com a análise, né, de outros pares, deixando o par corrente na dependência dos resultados que foram obtidos para os demais pares. Okay? E aqui no item 3, marcar os pares restantes se houver como equivalente. Então, vou marcar os pares restantes como equivalentes. E aí a expressão dos pares marcados indica as classes de equivalências obtidas, ou seja, eu consigo então enxergar nessa matriz quais são os estados equivalentes e aí então eu vou fazer a fusão entre eles. Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui nós temos um AFD, tá? Observe que esse AFD ele é isento de transições vazias, ele é isento de não determinismo, né? E ele também é isento de símbolos inacessíveis, tá? E além disso, esse autômato, como vocês podem observar aqui, ele tem uma função de transição total. Tá? Não tem aqui nenhum gap aqui na minha matriz, então fica fácil perceber que ele tem a função de transição total. Okay? Aqui nós temos três estados finais, o estado Q2, olha a setinha saindo, né? O Q4 e o Q5. Então o primeiro passo é montar a matriz. Né? Então montei a matriz, ó, Q0 até Q5 aqui, não precisa ir até Q6. Tá? E aqui eu já começo de Q1 até Q6. Porque evita, por exemplo, comparar Q0 com Q0, Q1, Q1, né? Evita esse tipo de comparação. Tá? Então, eu já faço aqui, ó, análise sempre daqui da diagonal principal para cima. Bom, então, eu já vou logo de cara aqui, né, marcar nessa tabela quais são os estados que não são equivalentes. Então, eu marco os estados logo que eu sei que não são, nunca vão poder ser equivalentes, que é um par de estado, um final e outro não sendo final. Então, por exemplo, aqui, Q0, Q2. Então, Q0 não é final, mas Q2 é final. Então, eu já marco que ele não pode ser equivalente. Q0, Q4, a mesma coisa, já marco que ele não podem ser equivalentes. Q0 e Q5 também não podem ser equivalentes, porque Q0 é inicial, né? Mas não é final, e Q5 é final. Então, eu vou fazer isso para cada um, para cada par de estado. Q1, Q2. Veja que eu não preciso marcar aqui Q2, Q1, né? Então, por isso que a gente sempre já faz aqui na diagonal principal para cima. Tá? Então, Q1 e Q2 não podem ser equivalentes, porque Q1 não é estado final, mas Q2 é estado final, então não pode ser equivalente. Então, eu vou fazer esse preenchimento. Bom, esse é o primeiro passo do algoritmo. O segundo passo do algoritmo agora, eu vou fazer aqui, depois eu vou mostrar no próximo slide, tá? Mais detalhadamente. Então, Q0, Q1. Vou pegar esse par aqui logo. É habilitável. Se quiser pegar aqui Q4, Q5, não tem problema. Mas eu vou seguir aqui a ordem, né? Fica mais fácil, né, de preencher a tabela. Eu vou pegar esse par aqui, ó, Q0, Q1. Né? Veja, então, que Q0A, ele vai para Q1. Certo? Q0A, ó, função de transição aqui, ó, Q0A, ele vai para Q1. Q1A, ele vai para Q2. Então, Q0A, Q0A, Q1A, eles vão para os estados, o par de estados, Q1, Q2. Aí eu vou ver na minha tabela, Q1, Q2. Como é que está Q1 e Q2 na minha tabela? Eles são equivalentes? Aí eu vou ver aqui, ó, Q1 e Q2 não são equivalentes. Então, como Q1 e Q2 não são equivalentes, então Q0 eu vou marcar também como não equivalente. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, porque aqui a gente, vocês podem pegar, por exemplo, a tabela, copiar no caderno, mas eu vou voltar aqui um pouquinho, mas vocês podem copiar e ir acompanhando aqui na minha explicação, que vai dar para entender certinho, tá bom? Então, vamos lá, olha. Aqui repetindo, ó, Q0A, ele vai para Q1. Q1A, ele vai para Q2. Só que Q1 e Q2, se a gente olhar na tabela, eu vou voltar aqui, tá? Q1 e Q2 não são equivalentes. Olha, como Q1 e Q2 não são equivalentes, então Q0 e Q1 também não vão ser. Tá? Então, eu já marco Q1 e Q2 também como não equivalentes. Okay? Vou lá na tabela e marco Q1 e Q2 como não equivalentes. Aliás, marco Q0 e Q1, perdão, como não equivalentes, tá? Vou marcar lá Q0 e Q1 como não equivalentes. Aí, vou pegar outro par aqui. Pegamos Q0 e Q3. Ó. Então, vou analisar agora o Q0 e Q3.
Faço a mesma coisa. Agora eu vou analisar para o A. Q0A vai para Q1. Q3A manda para Q4. Aí eu vou ver, ó, Q1 e Q4. Q1 e Q4 não são equivalentes. Q1 e Q4 não são equivalentes, né? Porque Q1 é um estado no final e Q4 é estado final. Então, como Q1 e Q4 não são equivalentes, então eu já vou logo, é igual o caso anterior, já vou logo na tabelinha e marcar que Q0 e Q3 também não vão ser equivalentes. Ok? Aí agora eu vou analisar Q0 e Q6. Q0A vai para Q1, Q6A vai para Q4. Tá? Então vejam que Q1 e Q4 também nós já sabemos que eles não são equivalentes. Então, similar ao anterior, eu vou marcar então Q0 e Q6 como não sendo equivalentes. Eu basicamente preenchi toda essa linha aqui e toda essa linha aqui vai ser não equivalente esse par de estados. Okay? Aí agora eu vou analisar o estado Q1 e Q3. Então vamos lá. Q1A vai para Q2. Q3A vai para Q4. Bom, aí eu vou voltar lá na tabela, novamente aqui. Né? Q2, Q4, ó, ainda não sei se eles são equivalentes. Então, eu coloco uma interrogação. Só que eu preciso analisar o outro símbolo do meu alfabeto, que é o B. Né? Lembrando que esse alfabeto aí é AB. Né? Então, eu tenho que analisar. Então, eu vou ver agora. Q1, B, ele vai para Q3. Q3, B, ele vai para Q2. Aí eu vou ver esse par de estados aqui. Q3, Q2 ou Q2, Q3. Vou ver lá na tabela. Q2, cadê aqui? Q2, Q3, está bem aqui, ó. Eles não são equivalentes. Então, como nesse caso aqui, para o B, o Q1 me mandou para o Q3, o Q3B me mandou para o Q2, o Q3 e Q2 não são equivalentes, então, né, apesar de a gente não saber aqui, mas como esse cara já não é equivalente, então, né, a gente pode marcar Q1 e Q3 aqui como sendo não equivalentes. Ok? Aí vamos lá, vamos continuar. Aí agora eu tenho aqui, ó, Q1, Q6A, né? Então Q1A vai para Q2, Q6A vai para Q4. Ainda não sei Q2 e Q4, não sei, mas bora analisar o B. Q1B vai para Q3, Q6B vai para Q4. Volto lá na tabelinha, ó, Q3, Q4, Q3, Q4. Ó, eles não são, Q3 não é o estado final e Q4 é o estado final, então eles não são equivalentes. Então, nesse caso aqui, né, Q1 e Q6 também não vão ser equivalentes. Você vai lá na tabelinha e marca que Q1 e Q6 não são equivalentes. Vou pegar o próximo, Q2, Q4. Vamos lá agora. Q2A, ele vai para Q2. Q4A, ele vai para Q2. Q2, Q2, obviamente, né, é o mesmo estado. Então, eles estão mandando para o mesmo estado, que é o estado Q2. Q2B, ele vai para Q3. Q4B, ele vai para Q3. Veja que eu tenho que fazer análise para os dois. Então, ambos aqui, ó, Q2, Q2 estão mandando para o mesmo estado. Então, a gente pode concluir, então, aqui que Q2 e Q4 são equivalentes. Então, eu vou lá na tabelinha e marco que Q2 e Q4 são equivalentes. Tá? Agora aqui, ó, Q2 e Q5. Vamos analisar esse par de estados aqui. Q2 e Q5. Q2A, ele vai para Q2. Q5A, ele vai para Q4. Opa! Q2 e Q4, que acabamos de analisar, a gente já sabe que é equivalente. Mas, lembre-se, tem que analisar o outro símbolo do meu alfabeto, que é o B. Então, Q2B vai para Q3. Q5B vai para Q5. Se você olhar lá na tabela, Q3 e Q5 não são equivalentes. Então, logo, Q2 e Q5 também não vão ser equivalentes. Ok? Aí, agora, eu vou analisar Q3 e Q6. Está faltando só esses mais dois pares de estado. Q3, Q6 e Q4, Q5. Tá? Aí, Q3, Q6. Vamos lá. Q3A vai para Q4. Q6A vai para Q4 também. Então, obviamente, isso aqui é equivalência, né? Agora, que eles apontam para o mesmo estado. Agora, Q3B vai para Q2. Q6B vai para Q4. Apontam para estado diferente, porém aqui, ó, Q2 e Q4, que nós já vimos, são equivalentes. Então, portanto, aqui, Q3 e Q6 são equivalentes. Veja que Q3 aqui e Q6, se vocês olharem lá na tabela, são estados que não são finais, mas eles são equivalentes, tá? Entre eles. Apesar de não serem finais, né? São dois estados equivalentes aí, Q3 e Q6. E por fim aqui, o estado Q4 e o estado Q5.
Então, dado que está em Q4 vem o A, ele vai para Q2. Dado que está em Q5 vem o A, ele vai para Q4. Ele também vai ser o quê? Equivalente aqui. Né? Q4, Q2, Q4, a gente sabe que é equivalente. Porém, quando a gente analisa aqui para o B, Q4B vai para Q3. Q5B, ele vai para Q5. Né? E aí Q3 e Q5 não são equivalentes, portanto, Q4 e Q5 também não é equivalente. Ok? Então, com isso daí a gente preenche, né, a matriz. E o que a gente observa aqui, né, quando a gente preenche a matriz? Que nós temos dois pares de estados que são equivalentes. No caso, o Q2 com o Q4, aqui, ó, e o Q3 com o Q6. Então, qual é o próximo passo? Depois que a gente identificou quais são os estados equivalentes, a gente vai fazer a fusão deles. Né? Essa fusão é um processo que pode você tem que ter um cuidado ali, porque você vai juntar, vai considerar apenas um estado. Então, muito cuidado nesse processo. Tá? Então, aqui seria o resultado dessa fusão. Obviamente, como Q2 e Q4 são estados finais, eles vão continuar sendo estados finais, né? E, basicamente, eu juntei eles numa linha, né? Só que eu tive que, onde aparecia Q2, eu tive que chamar agora o estado Q2, Q4. E aqui a mesma coisa para o Q3, Q6. Onde aparecia Q3 ou Q6, a gente chamou de Q3, Q6. Uma maneira simples de fazer essa fusão, tá? Eu coloquei nesse slide para vocês aqui. Eu já sei que Q2 e Q4, Q3 e Q6 são estados que são equivalentes, ou seja, a gente pode fazer a fusão deles. Então, pegando aqui a tabela, né, a representação tabular do autômato, né, melhor dizendo, o que a gente faz aqui? Ó? Aonde aparecer Q6, eu vou chamar de Q3, Q6. E aonde aparecer Q3, eu vou chamar de Q3, Q6. Aqui, aonde aparecer Q6, eu vou chamar de Q3, Q6. E a mesma coisa, onde aparecer Q2, eu vou chamar Q2, Q4. E onde aparecer Q4, eu vou chamar Q2, Q4. Faço primeiro isso daí, renomeio esses estados. E depois eu pego uma linha, ou, por exemplo, aqui eu posso eliminar, no caso, Q2 ou Q4. Por exemplo, posso eliminar o Q4 aqui. E aqui eu coloco o estado Q2, Q4. E a mesma coisa aqui, eu elimino a linha, por exemplo, Q6 e só deixo a linha do Q3 aqui, o que na verdade agora o nome é Q3, Q6. Tá? Então esse seria o resultado aqui dessa fusão. Certo? É bem simples, bem direto aí, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, né, para não perder as referências, né, ou as transições, né, entre os estados aí quando se faz essa fusão. Okay? Então esse autômato aqui obtido, tá? Ele é a versão mínima ou a versão minimizada desse autômato aqui, certo? Okay? Então, aqui eu queria destacar algumas observações em relação à função total. Vocês lembram que eu falei que esse algoritmo ele só funciona se a função de transição do autômato for total. Se o autômato, você visualizar que esse autômato ele não tem uma função de transição total, ou seja, a função de transição dele é parcial, o que você vai fazer? Você vai adicionar um único estado, tá bom? Um único estado. E, obviamente, esse estado que você adicionar, ele vai ser inútil. E aí você vai fazer com que você vai completar esse autômato apontando, né, todas as outras transições para esse estado, complementando, tornando esse autômato com uma função de transição total. Tá? E aqui algumas considerações em relação a isso. Então, vamos aqui por parte. Primeiro que o algoritmo ele exige que o autômato a ser minimizado possua uma função de transição total para garantir que todos os pares de estados possam sempre ser comparados em relação a todas as entradas. Tá? Segundo, tornar total a função de transição, que é parcial, implica em adicionar, né, um único estado inútil aqui ao autômato, o qual acaba sendo agrupado com outros estados inúteis, se aparecerem, né, eventualmente existirem, no meu autômato original, preservado na versão mínima correspondente. Ou seja, ele pode ser agrupado a outros estados inúteis, né, no caso, mas você vai primeiro aplicar, o algoritmo vai eliminar os estados inúteis e vai adicionar um único estado inútil, ou seja, que ele vai agrupar ali. Né, ele pode ser agrupado. E esse único estado inútil, agrupado, que vai surgir, né, ele vai ser preservado na versão mínima correspondente. Tá? Ele é preservado lá, e assim o autômato finito mínimo obtido é tal que a função de transição dele é total. Agora, obviamente, que esse cara, né, que é inútil, né, ele pode ser eliminado, né, em um autômato finito minimizado.
E aí eu vou resultar no autômato, vou chamar aqui a F', com uma função de transição parcial, tá? E com menos um estado no máximo. Menos um estado do que em relação ao autômato finito minimizado com a função de transição total. Que é exatamente a subtração daquele único estado inútil que eu tive que adicionar, né? E aí, quando adicionei, ele agrupou com outros estados inúteis, formando um único estado inútil, e eu tive que adicionar para poder aplicar o nosso método, né, o nosso algoritmo de minimização. Ok? Então, quais são as conclusões importantes aqui que a gente pode tirar sobre a minimização de autômatos? Então, dado uma linguagem regular qualquer, então existe um autômato finito mínimo que aceita essa linguagem. Em outras palavras, não existe, tá, nenhum outro autômato com um número inferior de estados que aceita F. E, por fim, aqui, uma segunda conclusão importante é que o autômato finito mínimo, que aceita L, ele é único. Isso quer dizer que não existe dois autômatos finitos com o mesmo número de estados. Ok, então essa foi a nossa aula sobre autômatos finitos, a minimização de autômatos finitos, né? Espero que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.